Olá, graça e paz. Ontem nós vimos o vídeo sobre o que é a fé bíblica. Hoje nós vamos ver o que não é a fé bíblica. Muitas vezes, para compreendermos com mais amplitude um conceito, é necessário não apenas definir o que ele é, mas aquilo que não é. Assim como um mecânico que procura o defeito em um motor pelo processo de eliminação, encontrando as partes não avariadas. Podemos compreender melhor o que é a fé, descobrindo o que ela não é. Então, é muito importante nós entendermos o que não é a fé, para que nós possamos identificar na nossa vida se nós estamos em fé, alinhada com a palavra de Deus, ou se nós estamos com um desses conceitos do que não é a fé bíblica. Para que isso? Para a gente se condenar, se automartirizar? Não. Para que a gente não caia nessa cilada de pensar que estamos em fé, quando na verdade nós não estamos. Então, primeira coisa, a fé não é fingimento. Fingir, segundo o dicionário, é simular, aparentar, imitar, fantasiar. Precisamos atentar para o fato de que é possível ter uma fé fingida. Está na Bíblia, né? Nas Escrituras. Nós vemos tanto no exemplo de pessoas, como também nas admoestações dos escritores bíblicos. Por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim: Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem fingimento, né? Tem outra versão que diz sem hipocrisia. O que é o hipócrita? O hipócrita é aquele que pratica a hipocrisia, né? E a hipocrisia é você dissimular, é você fingir, você aparenta algo que você não é. E nós podemos cair nessa armadilha, aparentar que estamos em fé, quando na verdade a nossa fé é fingida, ou seja, não é uma fé verdadeira. E isso vai trazer um dano enorme para as nossas vidas. Porque muitas pessoas que afirmam estar na fé, quando as provações, quando as dificuldades vêm para provar a sua fé, eles estão, na verdade, em fingimento e a ruína é muito grande daquela pessoa. Amém? Paulo ainda fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 4 e 5, o seguinte: Lembrando-me das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo também que habita em ti. Olha, Paulo falando a respeito da fé não fingida, a fé sem fingimento. Então é interessante quando nós observamos as cartas de Paulo a Timóteo, porque aqui Paulo está escrevendo ao seu discípulo, né? E ele escreve 2 cartas a Timóteo que nós temos. E é interessante, porque essas cartas se transformaram nos cursos de teologias sobre de teologia sobre as cartas pastorais, e vai ensinar os ministros a como devem ter a sua vida alinhada com a palavra de Deus e com a fé. Então, ele fala aqui tanto em 1 Timóteo capítulo 5, como em 2 Timóteo capítulo tanto em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, como em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 4 e 5, sobre uma fé sem fingimento. Você tem que falar para o monte e não pode fazer isso se está fingindo que o monte não existe. Amém? Nós vemos isso no conceito da fé em Marcos 11, 22 e 23, que Jesus diz, tendes a fé de Deus, né? Porque se disseres a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. É interessante porque esse é o conceito da fé, né? Falando com a boca, crendo com o coração. Muitas pessoas têm medo de admitir os fatos, mas enquanto estamos no mundo onde os demônios operam, problemas nessa vida virão, né? Então, é consciente isso, que nós precisamos entender que os problemas vão vir. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse, olha, eu vos digo estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis
aflições. Amém? Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como foi que Jesus venceu o mundo? Através da sua fé, crendo no que estava escrito a seu respeito. Amém? Então é muito importante nós não termos uma fé fingida. Uma outra coisa que a fé não é desejar. A mulher do fluxo de sangue desejou por 12 anos ser curada, gastando tudo que possuía com médicos, mas não melhorou, pois não foi o desejo que manifestou a cura dela, mas sim a sua fé. Está lá em Marcos, capítulo 5, dos versículos 25 a 34. Né? Jesus está indo curar a filha de Jairo e, nesse percurso, uma mulher com fluxo de sangue se aproxima dele e toca nas suas vestes. No momento que ela toca, ela é curada. E é interessante que ali também vai ter o conceito da fé. Diz que ela ouviu falar, né, que Jesus operava milagres, e ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E quando ela aplicou isso, né, ela foi curada instantaneamente. Então, fé não é desejar. Às vezes as pessoas dizem assim: ó, eu estou em fé e desejo. Fé não é desejo. Fé é convicção. Amém? Então, veja o princípio da fé aqui. Aquela mulher ouviu, né? Romanos, capítulo 10, versículo 17, visto que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ela disse consigo mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes, então ela confessou aquilo que ela ouviu mediante a palavra de Deus e ela aplicou, né? Ela foi até o lugar onde Jesus estava, visto que ela não podia, por ter uma hemorragia, mulheres naquela época elas consideradas impuras, né? E elas tinham que se manter afastadas, assim como os leprosos. Mas ela vai entre a multidão e se uma mulher impura se aproximasse da multidão e não afirmasse, ela era condenada à morte por apedrejamento. Veja o risco que essa mulher sofreu em nome da sua fé. Então, às vezes, a nossa fé vai colocar em risco não somente a nossa reputação, mas a nossa própria vida. E foi na materialização dessa fé que ela foi, venceu os obstáculos, tocou na veste de Jesus e ficou curada. Outra coisa, a fé não é um sentimento. Precisamos compreender que a fé é espiritual e os sentidos são naturais. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, Paulo vai comparar aqui algo, né? Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Ver é um dos 5 sentidos, né? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, não tem nada a ver com sentimento. A fé, ela é do coração, ela crê. O nosso corpo tem contato com o mundo natural por meio dos sentidos. Contudo, o nosso espírito tem contato com o reino espiritual por meio da fé. Não podemos usar os sentidos para andar no espiritual, pois é pela fé que fazemos isso. Sentimentos dependem completamente das coisas tangíveis e visíveis. Porém, a fé depende completamente da palavra, independentemente daquilo que pode sentir ou ver. Assim, os incrédulos vivem pelos sentidos, já os crentes devem viver pela fé. Então, nós vemos aqui o exemplo do crente Abraão, né, em Romanos 4,19. Abraão não atentou para o corpo mortificado e não considerou que os sentidos lhe apresentavam, mas ele ficou firme, atento à palavra que Deus havia proferido a seu respeito. Diz aqui em Romanos 4,19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, diz que ele creu em Deus. Amém? Ele creu que Deus era poderoso para fazer aquilo que havia prometido a ele. Um outro fato que nos mostra que a fé não é um sentimento. Aconteceu antes de Jesus ressuscitar a Lázaro, pois o povo dizia, já cheira mal. Mas Jesus, baseando-se unicamente em sua fé, não atentou para as informações obtidas pelos sentidos físicos, né? Quando Jesus fica sabendo que Lázaro estava morto,
ele passa ainda um tempo sem ir até o lugar. Quando ele vai, já 4 dias, já estava o corpo em decomposição. As pessoas falavam, olha, não tem mais o que fazer, já fazem 4 dias, já cheira mal, olha, agora já é o olfato, né, como sentido. Jesus não deu atenção a isso. Ele manda tirar a pedra, as pessoas obedecem e tiram a pedra daquele túmulo, e ele chama, Lázaro, vem para fora. E é interessante, Lázaro vem para fora. E ele vem atado ainda pelas ataduras, porque Jesus diz assim, desatai-o, tire as ataduras dele, para que ele possa caminhar na sua fé. Então, neste vídeo nós vimos o que não é a fé. A fé não é fingimento, a fé não é desejar, a fé não está atrelada aos sentimentos. Fé é convicção, amém? E se você deseja agradar a Deus, você precisa aprender a viver pela fé. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.